na Páscoa, a ideia a priori de Deus é que houvesse um momento de compartilhamento de algo em comum. E aqui está uma das ideias priori de Cristo, eu vou falar sobre isso. A Páscoa, Cristo precisa ser centralizado e partilhado com todos os seus filhos. Com todos os filhos de Deus. O texto diz assim no verso 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, aí na verga da porta, nas casas em que comeram. Era para o sangue ser colocado lá. O verso 8 também nos diz outra coisa importante sobre esse rito que envolvia a Páscoa. O cordeiro que fora imolado, ele deveria ser comido com ervas amargas, bem diferente de chocolate. Fala o termo, bem diferente de chocolate. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Essa é a ideia de Deus. Eu quero que vocês comam junto com o cordeiro pão sem fermento e ervas amargas. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, o que isso tem a ver com a nossa vida, tá? Outra coisa que eu quero ressaltar aqui no verso 11 é que quem comia essa Páscoa, ele comia a Páscoa vestido como alguém que estava pronto para sair. Olha isso. Ele estava comendo, mas enquanto ele comia, ele estava vestido não para receber as pessoas que estavam vindo na casa dele. Ele estava vestido como alguém que estava pronto para sair. Dá uma olhada no que a gente lê aí no verso de número 11. Diz assim: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Quem se vestia assim é quem ia sair para o deserto, é quem ia partir para uma viagem. Lombos cingidos eram as peles que eram colocadas sobre os ombros para poder enfrentar o frio. Sandália nos pés é porque a viagem seria longa o suficiente para promover machucadura nos pés. E cajado na mão para se proteger de possíveis animais ferozes que estavam nos desertos. Se você ler nos Salmos, você vai falar, eu vivi expressões como bestas, feras no deserto e coisas semelhantes a isso. Então quem estava comendo Páscoa estava vestido pronto para sair, pronto para partir. No verso 13, há um outro ponto que eu quero ressaltar. Na Páscoa, o sangue do cordeiro seria um sinal para Deus de que as pessoas que estavam ali não poderiam morrer. O texto diz assim no verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. São esses os pontos que eu gostaria de tratar essa manhã aqui com você. E presta bastante atenção, porque isso tem muito a ver com a nossa vida. Então, a pergunta que eu gostaria de responder com base no texto é essa: que essa liturgia, esses elementos todos que envolviam a Páscoa tem a ver com a nossa vida. Primeiro, Deus, quando pensou na Páscoa, pensou em criar um memorial de como tudo começou. A Páscoa é o memorial de Deus para nós nos lembrarmos de quando tudo começou. Deus institui nesse dia algo que nos faz pensar sobre isso. É o primeiro mês do ano, o principal mês do ano. Para nós aqui na nossa cultura, o primeiro mês do ano e o primeiro dia do ano tem que ser celebrado. Parece que quem não participa de um ano novo está fora da casinha.
Nós entendemos que quando um ano termina e o próximo está começando, nós temos que fazer alguma coisa para que este primeiro dia do primeiro mês, na nossa tradição aqui, sendo mais importante, porque é o começo de tudo, a gente entende que alguma coisa precisa ser feita para que esse dia não seja um dia como todos os outros. Quando Deus institui isso, traz para a nossa relação com Ele a necessidade de nós nos lembrarmos de forma específica e anualmente como aconteceu a nossa conversão. Pastor, o texto não diz isso. Os elementos do texto dizem. Por que Deus mandou eles comerem ervas amargas na saída, no principal mês? Por um motivo muito simples. Analise o livro de Êxodo, como eles estavam vivendo no tempo de José. Quando José morre, é congregado com ele toda aquela geração, e levanta um outro faraó, o faraó que levanta, e que começa a governar sobre aquelas pessoas, e impôs aquelas pessoas uma escravidão nunca antes vista. E quando Moisés anuncia a partida daquele povo para sair do Egito, essa escravidão piora de forma intensa, extraordinária. Fala, exigiu que aquelas pessoas continuassem fazendo tijolos, mas deu para eles o dobro do trabalho. Então quando eles estavam saindo, Deus disse para eles: vocês comam essas ervas amargas aqui, porque a amargura representava sofrimento, o sofrimento que eles haviam tido até aquele momento. E todo ano que um judeu come uma erva amarga, ele se lembra de que um dia eles estiveram vivendo debaixo de escravidão. E nós sabemos que a escravidão no mundo inteiro é uma das piores situações para alguém se viver, porque direitos lhes são negados, as pessoas perdem a capacidade de produzir e prosperar por si mesmo, porque faz por outra pessoa, vivem debaixo de uma limitação e de um castigo constante. Agora, quando Paulo fala sobre esse assunto, ele diz assim em Colossenses no capítulo 1, verso de número 13. Veja o que Paulo disse: Ele nos tirou do império das trevas. Ele, Cristo, nos tirou do império das trevas. E para onde Ele nos levou? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Da mesma maneira como Deus foi lá e tirou aquelas pessoas do Egito, de uma ambiência amarga, de angústia, de escravidão, Paulo faz o mesmo paralelo. Da mesma maneira como eles saíram do Egito, nós saímos do império das trevas, onde o inimigo exercia controle sobre nós, onde o inimigo nos aprisionava no vício, onde o inimigo nos aprisionava na prostituição, no pecado. Nós estávamos lá vivendo debaixo de um jugo de Satanás. Cristo foi lá. Da mesma maneira como Deus enviou Moisés ao Egito, Cristo foi enviado às nossas vidas, para nos tirar deste império, para nos tirar da escravidão, para nos tirar do jugo das trevas. Então todas as vezes que nós chegamos ao tempo da Páscoa, somos chamados para nos lembrar de onde nós saímos. Somos chamados para lembrar de como nós saímos. Porque aquelas ervas amargas do passado, quando era mastigada, e até hoje mastigada pelos judeus do presente, eles se lembram que um dia eles foram escravos, dominados pelo vício, dominados pela prostituição, no nosso caso dominados por uma série de pecados. Mas Deus enviou Moisés ao Egito, e Cristo às nossas vidas.